Seguindo, mais uma aula sobre a organização do Estado, agora falando rapidamente sobre o Distrito Federal e territórios. O Distrito Federal, ele é um dos entes federados, aí são 26 estados, mais o Distrito Federal, tá? Ele é um ente federado sui generis, né? Porque ele tem características de estados e características de municípios ao mesmo tempo, o Distrito Federal, tá? A primeira característica assim, que ele tem de municípios é que ele rege-se por lei orgânica. Os estados regem-se por constituições estaduais. Os municípios é lei orgânica. Desculpe, o Distrito Federal, da mesma forma que os municípios. Também votado em 2 turnos, com interstício de 10 dias, aprovado em 2/3 pela Câmara Legislativa. Olha que coisa maluca, né? Então é uma lei orgânica aprovada por uma Câmara de Deputados, que se chama Câmara Legislativa. Nos estados se chama Assembleia Legislativa, e o nome da Câmara, né, dos deputados distritais, se chama Câmara Legislativa, uma mistura de Assembleia Legislativa com Câmara de Vereadores, né? Se chama Câmara Legislativa, tá? Então, primeira peculiaridade semelhante ao município do Distrito Federal, lei orgânica. A lei orgânica é que organiza o município, né? E no caso do Distrito Federal, organiza divisão de poderes, a organização administrativa, político-administrativa do município, né? É semelhante, digamos assim, dadas as proporções, né, às constituições federal e as constituições estaduais, tá? O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios, tá? É vedada a divisão em municípios. Para quem já foi lá no DF sabe que não existem municípios, né, lá. Tem várias, se chamavam cidades satélites, né, no passado, né, que são Guaíra, sei lá, Candangolândia, tem várias cidades lá, né? Que ficam como se fossem cidades, né? São bairros, na verdade, do Distrito Federal. A eleição, então, as competências legislativas da Câmara, da Câmara Legislativa, né? Dos deputados distritais, elas têm competências, essa Câmara, tanto estaduais quanto municipais. O Distrito Federal ele tem um governador e um vice-governador, não é prefeito, né? E coincide ali as eleições ali com mesmo quando temos as eleições dos governadores estaduais, né? E a questão policial agora, né? O que é importante que você saiba, que as polícias do Distrito Federal são pagas pela União, pela União, inclusive são muito bem remuneradas, né? A Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, ela conseguiu esse ano, agora de 2025, ela conseguiu equiparação com a Polícia Federal, tá? É um baita de um concurso. Para quem... O Distrito Federal é maravilhoso lá, né? Que dentro do município federal nós temos Brasília, que é a capital do nosso país. Brasília é a capital do Brasil, né? Não é o Distrito Federal, cai bastante em concurso, né? Então, no Distrito Federal nós temos ali as polícias, né? Civil, Polícia Penal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Todos pagos pelo governo federal, tá? Só que sob a égide, quem manda nessas polícias é o governador distrital. Olha a coisa louca, né? Então ele não precisa pagar a remuneração e quem custeia, né, a estrutura dessas polícias é o governo federal, a União, mas quem manda nessas polícias é o governador do Distrito Federal, tá? Na sequência nós temos os territórios, né? Temos territórios, a possibilidade dos territórios. O que são territórios, pessoal? Nós temos, eu até botei aqui porque eu lembro só de um aqui, de 2 territórios, mas eram 3, tá? Quais são os territórios federais? Nós tivemos, eu vou lembrar dos 2 que no passado nós tivemos Roraima, Fernando de Noronha, tá? E um terceiro que eu esqueci agora, eram 3 territórios que nós tínhamos, tá? Esses territórios são administrados por um administrador federal, tá? Nós não temos mais hoje os territórios federais, mas é possível que tenhamos, tá? Não é proibido pela Constituição Federal a figura dos territórios federais, tá? Que por serem federais, eles são submetidos às contas as pessoas que administrarem os territórios federais. Vou dar um exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem a ideia de separar o Rio Grande do Sul em 2 estados, né? Existe essa corrente, como eu disse numa outra aula, né? Só que daqui a pouco, vamos fazer um teste e ver se vai dar certo essa separação. Vamos criar um território federal na região sul,
e a gente administra ali por um tempo com um administrador federal ali para ver o que acontece, né? É possível, tá? Se der certo, a gente depois realmente aí faz todas aquelas, né, que existem os critérios ali para a criação de novos estados no Brasil, né? Lei complementar, aprovação da Assembleia Legislativa, plebiscito, né? Plebiscito da população interessada, tem vários critérios ali, mas após esgotados esses critérios ali que tem na Constituição Federal, a gente cria então um território, um novo estado, tá? Os territórios podem, então, por serem federais, eles são submetidos às contas pelo Congresso Nacional, as contas públicas, por parecer prévio do Tribunal de Contas da União, nesse caso. Na aula passada eu falei de tribunais de contas estaduais, para os estados e para os municípios. Como os territórios são federais, então o parecer é do Tribunal de Contas da União, não dos estados, tá? Até porque não é um estado. E aí o parecer vai para o Congresso Nacional. Territórios federais com mais de 100 mil habitantes, tá? Além de um governador nomeado, que ele é nomeado, ele não é eleito então pelo povo, né? Ele é nomeado pelo presidente, o administrador federal. Ele também terá aí com mais de 100 mil habitantes órgãos do Poder Judiciário, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. Todo mundo federal, tá? Todo mundo federal. Tá, aqui fala em intervenção, que é algo bem complexo. Intervenção federal, no artigo 34, o título inicial já diz assim, ó. A União não intervirá nos estados e no Distrito Federal. Não intervirá. Então, a regra geral, não intervenção, né? Exceto para todos os casos extremamente graves, tá? A União, para intervir, ela precisa realmente de cravos, que já aconteceu, né, no Brasil algumas vezes, da União ter que intervir em alguns estados, tá? Manter a integridade nacional, que é o caso, por exemplo, de um movimento separatista, né, algum estado querer separar do resto do Brasil, criar um país próprio. Repelir invasão estrangeira, tá? Ou de uma unidade da federação em outra, tipo um estado querer invadir outro, né? Aqui, que é o que mais tem por termo é por fim, né? Acabar com grave comprometimento da ordem pública. É aqui que a União intervém seguidamente em estados, né? Quando as forças policiais não dão mais conta, o poder estadual não consegue mais controlar realmente uma guerra civil que esteja acontecendo dentro de um determinado estado, daí o governo intervém, a União intervém, tá? Garantir livre exercício de qualquer dos poderes, né? Por exemplo, o Poder Judiciário dá uma ordem judicial e as pessoas, o governador, para o governo do estado, por exemplo, né? Para o governador, Poder Executivo, e o governador não cumpre a ordem judicial, daí a União pode intervir para fazer cumprir aquela ordem judicial, tá? E outros exemplos que nós temos aqui, tá? A dignidade da pessoa humana, tá? Quando tem, para garantir os princípios aí da dignidade da pessoa humana, né? Autonomia municipal e por aí vai, tá, pessoal? Os estados também, em regra geral, não intervêm em municípios também, tem os requisitos ali nos artigos 35 e 36, ali vocês deem uma lida, tá? Qualquer dúvida, me perguntem no chat lá do Instagram, tá? Agora sim, o artigo 37. Esse artigo 37, ele não cai, ele é para servidores públicos civis, tá, pessoal? Da administração pública. Em regra geral, ele é para servidor público civil, tá? Algumas coisas aqui, ele é mais voltado, digamos assim, para servidores civis. Mas eu falarei aqui, embora não seja muito cobrado para a prova de policial militar, né, brigada militar, ou de bombeiro militar, eu falarei igual, artigo 37, que já começa aqui, fala sobre a administração pública, tá? Administração pública. Ele diz aqui, já de cara, que o artigo 37, que ele é muito famoso, né, que a administração pública, no geral, direta e indireta, a administração pública indireta, a direta são a ordens de cima para baixo, partindo com o chefe do Poder Executivo, com chefes dos poderes, tá? E vai indo, vamos falar do Estado do Rio Grande do Sul, tá? Parte do governador do Estado, que é o ápice, né, da administração pública direta, e vai descendo até chegar lá por exemplo, aí divide, tem o secretário da Educação, por exemplo. Secretário de Segurança Pública, na área da Segurança Pública. Secretário de Segurança Pública, aí tem Brigada Militar, Bombeiros, IGP, né? Polícia Penal, vai dividindo, né? E aí vai indo até chegar lá num policial militar que está trabalhando, ou um bombeiro militar que está trabalhando numa cidadezinha do interior. Isso é administração pública direta, verticalizada, tá? A administração indireta, ela tem digamos assim, ela é mais
horizontal, tá? Ela é um ramo e ela tem uma ramificação. Nós falaremos, tá? Empresas públicas, sociedades de economia mista, são os grandes exemplos, tá? Fundações públicas, são alguns exemplos que nós falaremos na aula de direito administrativo, tá? Então, a administração no geral, todo mundo, de qualquer dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, Defensoria Pública, todo mundo tem que cumprir o quê? Os princípios, que é o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são chamados pela Constituição Federal, pelos doutrinadores de direito administrativo, de princípios explícitos, né? Princípios explícitos, que estão 5 previstos na Constituição Federal, tá? Nós temos outros princípios implícitos no ordenamento jurídico brasileiro, mas esses são os principais, digamos assim, tá? Que norteiam toda a administração pública. Os princípios, pessoal, olha só, as normas são regramentos ali cogentes, né? Feitas pelos representantes, né, do povo, o poder legislativo, né? São aquelas normas que são aplicáveis a todos são submetidos à lei, né? Inclusive os chefes de poderes, né? Todo mundo é submetido à lei, o crivo da lei, que é o Estado democrático de direito. O Estado, democraticamente, as pessoas escolhem seus representantes e os seus representantes criam o direito, criam as normas jurídicas, tá? Então, esses princípios, que são normas jurídicas, as normas jurídicas criadas pelo Poder Legislativo são divididas em princípios e regras. Tá? As regras são mais objetivas, como é o caso da legislação de trânsito, que eu venho falando sempre, né? Não precisa é proibido ultrapassar em faixa contínua, pronto, acabou, tá? Se ultrapassou em faixa contínua, está lá a previsão no Código de Trânsito Brasileiro para autuação. Princípios, eles são mais abstratos, mas as normas, então, princípios e regras, as duas têm aplicabilidade. Os princípios são abstratos, como nós falaremos agora, mas são de cumprimento obrigatório por todos, tá? E isso aqui entra numa área do direito constitucional que se chama neoconstitucionalismo. Eu estou gravando lá, tá? Eu até dei uma suspendida nas aulas para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Eu estou falando da evolução histórica do direito constitucional e o próximo que eu falaria é o neoconstitucionalismo, tá? Se alguém tiver curiosidade, gravarei uma aula sobre isso, tá? O neoconstitucionalismo, ele valoriza muito os princípios, a aplicabilidade dos princípios. Tá? De forma cogente. Nós temos legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Começarei a próxima aula, então, falando do princípio da legalidade.